Opa, boa tarde, tudo bem? Então, agora aproveitar um pouquinho o horário de começar as consultas para falar um pouquinho de implantes mamários. Implantes na plástica, né, como um todo. Então, a gente vai falar um pouquinho de implante de panturrilha, implante glúteo e também o geral o mais realizado mesmo, que é o implante de mama, né? Então, sobre como tema eu vou falar um pouquinho de implantes, podem ir postando as perguntas aí que eu vou falando, tá? Então, uma das menos frequentes aí de realização, né? Para quem quer melhorar um pouco o contorno de panturrilha, existe a prótese de panturrilha, né? Essa daqui é o modelo da prótese de panturrilha, né? Ela é colocada dessa forma, com essa borda mais alta aqui em cima para simular o ventre do músculo e essa borda aqui mais inferior, né? Ela é colocada por uma prega atrás do joelho, cirurgia também de velocidade, tempo de cirurgia rápida como uma prótese de mama e recuperação também aí no primeiro mês aí já está muito bem para recuperação. E sempre assim, esporte, algo mais intenso demora aí também os seus 2, 3 meses, né? Panturrilha tem que ser um pouquinho mais lento aí para voltar a fazer esporte, né? Uma outra prótese também mais realizada que é de panturrilha, mas é a de glúteo, né? Então essa daqui é um implante de glúteo, né? Existe o implante de glúteo redondo e tem o anatômico. A gente prefere o anatômico, que ele dá uma forma mais natural pro glúteo, porque ele é na forma como se fosse de uma gota, né? E também a gente pode escolher colocar na posição que a gente vai preferir, dando um maior volume para a projeção posterior do glúteo, né? Então, para o contorno corporal da prótese de glúteo, ela é colocada entre as duas pregas do glúteo, é por ali que a gente coloca a prótese de glúteo. Como ela é colocada dentro do músculo, é uma das cirurgias que mais incomoda em relação à dor. E também a recuperação é um pouquinho mais demorada, tem que dormir de barriga para baixo, nada de esporte, depois pouco a pouco vai voltando ao normal, né? Geralmente também a gente deixa um dreno nessa cirurgia. Agora, a mais realizada, né, são as cirurgias de implantes mamários, que é a prótese de mama. Então, a prótese de mama, né, ela é colocada para aumentar o volume da mama e existem várias formas, tamanhos, projeções, né? Então, aqui a gente tem uma que muitas pacientes perguntam, né, como que é a prótese anatômica ou em gota. Então, parecida com a do glúteo, né, ela tem essa forma em gota, que ela fica com menos projeção aqui no polo e mais projeção no polo inferior. Existe a sua indicação própria para um certo tipo de mama, né? Mas no geral, como o peso do implante, o peso da mama, ela naturalmente pode assumir no pós-operatório uma forma um pouco mais natural, mais anatômica. Então a minha preferência é para não usar de início já essa que já tem pouca projeção, né? Então as pacientes preferem mais ter um colo um pouco mais marcado ou uma projeção. Então a redonda a gente acaba utilizando mais do que a anatômica, né? Então a redonda ela é uma prótese, né, que existe. Essa aqui, por exemplo, é uma 350 perfil alto e essa daqui uma 350 super alto. Então podem perceber que mais ou menos, eu tentando colocar aqui, a 350 alta ela é um pouco mais espalhada, ela tem uma base mais larga e uma projeção menor. Já a super alta, ela é mais redondinha, mais repleta, é mais estreita a base e aí ela projeta mais, né? Então, conforme um tórax mais estreito ou um tórax mais alto, cada tipo de prótese vai precisar. Para a cirurgia de mama, já desde 94, um cirurgião americano, né, John Tebbets, ele já estabeleceu várias medidas para fazer na mama para a gente fazer a cirurgia de prótese, né?
quanto, até a Kelly está perguntando sobre qual melhor prótese para você dar uma sustentação no seio, né? Isso tem estudos assim mostrando, né? Até certos tipos de prótese, como essa daqui, que é uma prótese de poliuretano, né? Que o revestimento dela é um pouco mais aveludado, então em certas situações, às vezes uma troca de implante, pode até precisar ou também de poliuretano ou de espuma de silicone, também pode usar, né? A Juliana, né, tá falando sobre se num tórax mais largo dá para usar essa redonda. Também pode. A redonda você pode usar ela se o tórax é um pouco mais largo, daí você evita de usar ela no perfil super alto, usa no perfil alto ou no perfil médio, que ela vai ter menos projeção, mas ela vai ocupar mais o espaço do tórax, né? Quanto aos tipos, né? Então isso que a gente estava falando das medidas. As medidas da mama, a gente pega um medidor para você ver a base da mama e a gente vê o quanto que a pessoa mede, né? Só a Gi Guedes, abraços aí também, né? A Gi Cristina perguntou se tinha diferença no pós-operatório quanto o perfil da prótese, né? Se ela ser alta ou super alta. Então, a diferença estética é mais que a alta, ela é um pouco mais estreita, dá aquela aparência um pouco mais marcada no colo. Tem paciente que fala assim, eu quero bem marcado, bem efeito de prótese, bem bola, daí é mais a super alta. A alta, ela um pouco menos, mas ela preenche mais, quem é muito alto, um tórax mais largo, né? Então é a diferença aí principal, né? A Monique perguntando, né, da prótese de glúteo, se tem próteses diferentes, né? Foi a primeira das coisas que eu falei aí, né? Que tem quando eu estava falando da de glúteo, que ela pode ser redonda ou essa anatômica. A gente prefere mais a anatômica para dar um resultado mais natural, né? E sobre as medidas, né, da mama, que eu voltando a falar, então a gente pega a base da mama, mede quanto que pode ter essa mama. Vamos supor um exemplo que essa mama de lado a lado, ela meça 13 centímetros. E aí vamos supor que o paciente quer colocar uma prótese que caiba nesse tórax, né? Mas geralmente a gente tem que ver se ela tem uma base de 13, então o implante que vai entrar aqui dentro desse espaço de 13 tem que ser um implante menor, geralmente 1,5 centímetro, 1,5 cm, 2 a menos do que mede essa mama, para essa mama poder cobrir todo o implante. Então, por dizer, a gente tem uma tabela, né, do fabricante, que a gente coloca a medida da paciente e vê o quanto, conforme o modelo de tamanho que a gente quer colocar, se vai colocar ela no alto, no super alto e que tamanho que vai caber para cada tipo de mama. Então tem um limite aí para a gente colocar, não dá para paciente... A gente tem que sempre aliar o bom senso da vontade da paciente, do que o corpo dela permite e o que dá para fazer, né? Então, juntos eu acho que é a melhor forma de optar, de escolher o tamanho, né? Também na consulta, cada médico vai orientar, né? Eu gosto de fazer com que a paciente prove aqui o implante, ela vai mais ou menos simular o tamanho, mas tem assim, duas pessoas da mesma altura não vão ter o mesmo resultado com próteses iguais. Isso é fato, né? Porque cada uma vai ter um tipo de tórax, cada uma vai ter um tipo de mama, então isso daí vai influenciar no tamanho do implante, no resultado final. Então duas pacientes de 1,60 m que com o mesmo peso, mas uma usa tem um pouco mais de mama própria antes de operar, vamos supor que a gente mede com esses modeladores, a gente mede aqui no consultório o tamanho da mama da paciente. Então a gente olha, essa paciente já tem de mama própria mais ou menos uns 300, uns 400. Então a gente tem que já levar esses parâmetros em conta para saber o quanto vai colocar, porque daí vai ser o volume da paciente mais o volume do implante para estar somando no resultado final.
Então, por isso que muda de uma paciente para outra. Também, às vezes o paciente prefere um colo bem marcado, mas dá um tempo, uns 2, 3 meses, a mama pode assumir uma forma mais natural. E isso vai ocorrer, isso é normal. A mama vai assumir essa forma mais natural, porque a mama, mais o tecido mamário, mais a prótese, vai pesar e vai assumir essa forma natural, quando está sem roupa. Agora, quando colocar um biquíni, um sutiã, aí vai fazer aquele efeito mais marcado do colo aqui no meio, porque faz aquele efeito push-up de levar a mama para cima e para o meio. Aí acaba marcando mais o colo mamário, né? Então, o vestuário que é muito importante aí para o resultado final, né? Sobre os tipos de implantes usados, né? Existem já desde a primeira vez que foi realizado implantes mamários, né? A primeira geração na década de 60, de lá para cá já estamos com mais ou menos 5 gerações, já estamos indo para a 6ª geração de próteses de mama e cada vez melhorando mais, né? Então, existe uma marca recente, que não preciso citar nome, mas é uma única marca do mercado aí que vem com um chip embutido na parte posterior dela, que é um chipzinho assim, ó. Então esse implante que tem esse chipzinho é a última geração, vamos chamar da 6ª geração aí de implantes. Esse chip vem com os dados de data de fabricação, o lote, número da prótese. Depois que o paciente cadastra o seu implante também no site da empresa, daí a gente vai ter os dados tudo do dia que foi operada, se foi glandular, se foi muscular, né? E aí tem vamos tampar aqui, né? Mas tem esse scanner corporal que a gente passa na frente do implante e ele dá a leitura. Aí ele já lê aqui os dados do chip e aí dá os dados para a gente sobre essa prótese. 10 anos, sei lá, esqueceu, a gente passa esse scanner e ele vai dar o resultado do que era essa prótese, né? E também novos lançamentos agora para esse segundo semestre ou para 2019, esse implante já vai ter a característica de também ter fazer a capacidade de ver a pressão que está tendo em volta desse implante. Para que serve isso? Se ele consegue medir o quanto essa prótese está sendo apertada, aí a gente vai ter parâmetros numéricos para saber, olha, já está começando a ter uma contratura, já está ficando dura essa prótese, já está na hora de trocar, né? O momento de trocar do implante vai variar do corpo de cada pessoa. Eu já troquei paciente com uma mama endurecida, né, no pós-operatório, que teve essa cápsula contraída, já troquei com 2, 4 anos, e também já troquei com 20 anos. Então depende do corpo de cada pessoa. O interessante para a gente ir monitorando isso é fazer os retornos sempre, né, com o seu médico e fazer os exames anuais. Uma vez por ano faz ultrassom, cada 3 anos uma ressonância. Daí essa ressonância da mama vai mostrar bem aí como que está o estado do implante, né? Tem uma pergunta aqui que a Cristiane Silva está perguntando, está querendo ter mais um filho, então para fazer o abdômen depois. Eu também acho mais aconselhável, né? E aí sobre a prótese, depende de fazer só lipo junto aí no teu caso, né? Não tem que passar numa avaliação para a gente ver certinho, né? Porque às vezes só lipo na cintura, né? Se você pensa em ter mais uma gestação, às vezes não é interessante, né? Mas voltando aqui no assunto, né, da mama, então essa durabilidade do implante vai depender aí da resposta que o corpo vai ter com esse implante lá dentro, né? Mas não existe prótese definitiva. Isso aí, a gente pode até tirar a longa data um implante, está inteiro o implante, mas ele vai ocorrendo um desgaste natural do implante com o passar dos anos. Então, numa troca futura,
por uma contratura, resolve-se a contratura, mas também tem que trocar o implante, tira esse implante, né? A Fernanda aí até pergunta, né? Quanto tempo você tem que esperar de uma cirurgia e outra para poder operar uma próxima, né? Então, no caso de um abdômen, para poder fazer uma mama, pelo menos aí estando confortável, bem recuperada do abdômen, vai uns 3 a 6 meses, ou mais tranquilamente um ano, né? Depende da tua disponibilidade de tempo para você ficar de novo umas 3 semanas aí de molho para poder fazer uma masto, né? A Gi Cristina perguntando a contratura no estágio avançado, né? O que tem que fazer? Então, quando a mama está com contratura, a gente tem que provavelmente vai fazer a troca desse implante e dependendo como que tiver a mama, tem que fazer uma capsulotomia, que a gente só abre um espaço maior para caber uma nova prótese, ou às vezes tem que tirar às vezes é tão dura, tão intensa essa cápsula que precisa até tirar a prótese e a cápsula inteira, né? Então depende do que precisa. A Vanessa perguntando um tema de abdômen, né? Quanto tempo que vai melhorar essa parte de sentir um endurecimento no abdômen, né? O abdômen, pensa assim, a nossa pele tem uma característica de expansão. Pensa que a mulher com uma gestação, esse abdômen vai crescendo pouco a pouco, né, com os meses, né, e vai ficando mais esticado, vai crescendo. E aí depois que o neném nasce, daí vai ter já a volta normal do abdômen, então ele também retrai. Então essa característica de poder expandir, né, quando você opera um abdômen, até para você poder puxar bem, o paciente vai ficar um pouco encurvada, porque a gente tracionou bastante. Aí depois que já tirou o dreno, primeira semana por aí, já vai conseguindo ficar mais reta. E aí, com o passar dos tempos, 3 a 6 meses, já vai voltando bem a ficar um aspecto mais natural dessa cirurgia, né? A Emily perguntando quando que dá para fazer uma masto depois que você para de amamentar. Então, a questão de amamentar é bem importante aí, porque vamos supor que com 6 meses que a criança já fez o aleitamento materno exclusivo, né? E a paciente já está pensando em corrigir a mama, né? Que teve uma certa queda. Essa mama ainda, mesmo que já tenha parado de amamentar, vamos supor, amamentou até o 6º mês, parou uns 3 meses, a mama está seca. Às vezes, mesmo com 3 meses, já não saindo nada, aqueles pequenos ductos, por mais profundos, pode ainda ter um pouco de leite. Então, quando for fazer a cirurgia, pode vazar um pouquinho. Então, tem que estar assim, quando já está uns 3 meses sem amamentar, que a mama já está aparentemente seca, fazer o exercício de massagem na mama, na areola e espremer, para ver se realmente já está bem seca, que não sai nada, né? Se não, até passar com o seu gineco para ver a possibilidade de medicação para ajudar a secar um pouco a mama, né? Uma boa pergunta aqui, a Kelly Vieira, perguntando como que faz para ver se vai por cima ou por baixo do músculo o implante, né? Então, nessas medidas que a gente faz na consulta, a gente também pega a porção do polo superior e faz um pinçamento e mede esse pinçamento. Esse pinçamento, que é o pinte do polo superior e polo inferior, né? Quando tem mais do que 2 centímetros, já tem uma espessura de pele, tecido subcutâneo e glândula suficiente para poder cobrir, dar uma cobertura homogênea sobre o implante. Então não precisa levantar o músculo. A maioria das pacientes tem a condição de fazer ela subglandular. Agora, pacientes muito emagrecidas, muito finas, que chega até uma espessura assim tão fina como a gente pegar a pele aqui no dorso da mão, é uma pele muito fina. Aí é mais indicado colocar debaixo do músculo. Existe o mito, vamos dizer, de que no músculo fica mais bonito, debaixo da glândula não. Isso é mentira, não é o plano que vai fazer mais bonito. Teve até um estudo americano que colocava 10 cirurgiões para avaliar várias pacientes operadas de prótese, que não foram eles que operaram,
e o erro e o acerto era de meio a meio, 50%, então ninguém sabia se era realmente muscular ou glandular. Vai depender de condição de mama, condição de pele, glândula, quanto colocou, né? Então isso não vai ficar mais bonito ou menos por ser glandular ou muscular. Cada uma tem sua indicação e na consulta a gente vê também, né? Quanto a Rose Vieira falando que a prótese submuscular pode ficar um pouco mais em cima e a mama poder cair. Isso realmente é um fato que tem que levar em conta conforme o quanto a paciente já tem de mama. Se ela tiver alguma flacidez, essa mama talvez possa precisar de uma mastopexia e não só prótese, né? Mas colocando a prótese debaixo do músculo, numa mama volumosa, de tecido próprio volumoso, essa prótese pode ficar um pouquinho aderida no músculo e o tecido mamário com os meses poder ceder e dar um efeito muito longo de uma mama com uma prótese alta e a mama um pouco baixa. Às vezes só reoperando, abaixando um pouco o implante, fechando um pouco a parte superior, pode ser que melhore, ou às vezes até retirada e fazer uma apexia, né? Como saber, a Kelly Ferreira, que ela pôs a prótese e não sabe se foi muscular ou glandular? Às vezes no ultrassom pode ser diagnosticado, na ressonância também, ou às vezes no exame físico, né? O paciente de colocar a mão na cintura, apertar bem forte, se tiver um movimento, uma contração, uma subida do implante e palpando o músculo grosso na frente, geralmente aí está muscular. Se não tem essa movimentação, a mama continua macia na frente, ela provavelmente está glandular, né? Pergunta aí sobre rejeição do implante, né? Realmente, hoje é muito baixo. O que fazer para prevenir da rejeição? Não tem como saber quem vai dar, né? Se quem soubesse ia estar assim com uma grande diferenciação no atendimento, porque isso realmente não tem como saber quem que vai ter rejeição ou não. O que é a rejeição? O paciente chega, no final das contas, até a perder e precisar tirar o implante. Pode acontecer várias coisas. Pode acontecer uma infecção subclínica, uma formação de líquido dentro ou em volta do implante, que é o seroma. Pode ocorrer, às vezes, uma loja muito apertada para colocar um implante e você ficar com... Às vezes pode abrir um pouquinho o ferimento e esse ferimento pode abrir mais, e aí às vezes aparece até o implante, então aí vai tentando salvar o máximo para evitar a retirada. Mas existem casos bem raros mesmo que precisa até tirar o implante e ficar sem o implante, né? Então várias situações que cada médico vai estar acompanhando, né, a sua paciente, e vai dando o que é o melhor para estar fazendo, né? Então, depois a gente continua mais essa conversa, que já chegaram os pacientes, a gente fala mais tarde aí, eu vou respondendo. Deixem aqui os seus comentários, que na medida do possível, depois eu vou respondendo os comentários aqui na própria publicação da postagem do vídeo, tá bom? Obrigado, tchau, tchau.